E aí, hoje a gente vai fundo em um dos pilares da segurança no trabalho aqui no Brasil, a famosa NR11. É ela que dita as regras do jogo para tudo que é transporte, movimentação e armazenagem de materiais. Bora desvendar o que ela tem de tão importante? E essa pergunta que tá aí, hein? O que faz um lugar ser seguro de verdade para trabalhar? Parece óbvio, né? Mas ó, a resposta vai bem além do toma cuidado. A gente está falando de sistema, de regras bem definidas e, claro, de saber quem é responsável pelo quê. E é exatamente aí que a NR11 entra em cena. Pensa nela não como um monte de papelada, mas como um verdadeiro guia prático, sabe? Um manual para evitar acidentes naquelas tarefas que, vamos combinar, são super comuns, mas também bem perigosas no dia a dia da indústria. Ok, para a gente não se perder, organizamos a conversa assim, ó. Primeiro, as regras essenciais da NR11. Depois, a gente foca em máquinas e equipamentos. Em seguida, transporte manual e como guardar as coisas direito. Aí, damos uma olhada num caso bem específico, o de rochas ornamentais. Falamos de treinamento, que é a chave de tudo, e fechamos com um resumão para ninguém esquecer. Então vamos lá, começando pelo começo, pelo coração da norma. São aquelas regras que servem de base para tudo, para qualquer operação ser segura de verdade. E esse primeiro grande bloco de regras essenciais, ele foca exatamente nisso aqui: máquinas e equipamentos. Pensa aí, empilhadeira, guindaste, ponte rolante. Pois é, a NR11 vem para criar uma base de segurança bem sólida para todos eles. E olha só que interessante, a norma pensa em tudo. Cada ponto desses é uma camada de proteção. A buzina, por exemplo, é o básico para evitar uma batida. A plaquinha com a carga máxima, isso aí evita um desastre, literalmente, de a máquina quebrar por excesso de peso. E essa parte de inspecionar cabos e correntes, isso é a linha de frente. É o que impede uma falha mecânica feia. E claro, em lugar fechado tem que controlar os gases, né? Para proteger a saúde de todo mundo ali. Beleza, então a máquina está segura, está checada. Mas e quem está no comando dela? Qualquer um pode operar? A resposta é um sonoro não. E a NR11 é super clara quanto a isso. E aqui a gente vê que a responsabilidade é dividida. É uma via de mão dupla, saca? A empresa ela tem que dar o treinamento, ela tem que capacitar. Ponto. Mas quem opera também tem sua parte. Precisa ser habilitado e, super importante, andar com cartão de identificação, com nome, foto, tudo certinho. É a garantia de que só quem sabe o que está fazendo vai sentar no comando da máquina. Ah, e esse cartão não vale para sempre não, viu? Todo ano tem que revalidar. E o ponto-chave aqui é o seguinte: para revalidar, a pessoa tem que passar por um exame de saúde completão. E quem paga a conta? O empregador. Isso é fundamental para ter certeza de que o operador continua 100%, tanto na parte técnica quanto na saúde, para continuar na função. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco, saindo das máquinas e indo para a força humana mesmo, porque a norma também se preocupa e muito com o transporte feito no braço e com o jeito que os materiais são guardados. E olha, esses dois pontos são campeões de causar acidente. 60 metros. Grava bem esse número. Pode parecer uma coisa meio aleatória, né? Mas não é. Essa é uma das regras de ouro da NR11 quando o assunto é carregar saco nas costas. É isso aí, 60 metros é a distância máxima que um trabalhador pode percorrer carregando um saco sozinho. Passou disso, acabou o trabalho manual. A empresa tem que dar um jeito de mecanizar, seja com um carrinho, uma esteira, o que for. A regra é super simples e mostra a preocupação da norma com a saúde do trabalhador, com a ergonomia para evitar lesão, né? É um limite bem claro para proteger o corpo. Agora, na parte de armazenagem, a lógica é toda baseada em organização e prevenção. Pensa comigo. O peso do material não pode afundar o pisa, né? Parece óbvio, mas precisa estar na regra. O material empilhado tem que ter um respiro, uns 50 centímetros das paredes. Super importante também, nada de entulhar porta, saída de emergência. Imagina o caos numa emergência. E claro, a pilha de material não pode virar um labirinto no escuro, dificultando o trânsito ou tapando a luz. São regrinhas que, no fundo, criam um ambiente que funciona e que é seguro para todo mundo. Beleza, agora a gente vai entrar num capítulo bem específico e super importante da NR11. É um anexo inteiro dedicado ao material que é, bom, extremamente pesado e perigoso. As chapas de mármore, granito e outras rochas. Aqui, o buraco é mais embaixo. O primeiro equipamento que a gente precisa conhecer é o cavalete. E ó, esquece aquela ideia de uma prateleira qualquer. Isso aqui é uma estrutura de metal parruda, projetada para aguentar toneladas. A norma é clara, tem que ter no mínimo 1,5 m de altura e garantir estabilidade total. Porque vamos ser sinceros, a queda de uma chapa dessas é fatal, não tem outra palavra. Depois temos o fueiro.
Pensa nele como uma trava de segurança gigante. É uma peça de metal que se encaixa no carro que transporta os blocos e a função dela é uma só: impedir que as chapas virem, que elas tombem durante o transporte. Pode parecer uma pecinha simples, mas é ela que garante a estabilidade da carga toda. É essencial. E aí vem a ventosa, que é pura tecnologia. É um equipamento que usa vácuo, sucção mesmo, para grudar e levantar chapas que pesam uma fortuna, centenas de quilos. É exatamente por ser tão tecnológico que a norma aperta o cerco com um monte de procedimento de segurança. Porque aqui não tem meio termo. Se o vácuo falhar, a carga cai. Simples assim. E essa imagem aí mostra um trecho real do anexo da norma. Ela é perfeita para a gente ter uma ideia do nível de detalhe que a coisa chega. Se a gente olhar de perto, dá para ver que tem especificação para tudo. Dimensão do cavalete, a distância que tem que ficar um do outro. Cada componente, cada centímetro, cada passo do processo é pensado nos mínimos detalhes para diminuir o risco ao máximo. É um setor de altíssimo perigo, né? E falando em ventosa, olha só as camadas de segurança que a norma exige. A válvula de controle tem que estar na mão, fácil de acessar. A mangueira, se escapar, tem que ter um dispositivo para ela não sair chicoteando por aí. E o mais importante, tem que ter um alarme. E não é um só não, é um sonoro e um visual que grita se a pressão do vácuo começar a cair. A norma vai tão longe que exige até um plano B, um procedimento de emergência para caso acabe a energia no meio da operação. É segurança em cima de segurança. E agora a gente chega no ponto que amarra tudo isso, o treinamento, que é, sem dúvida, a chave da segurança. Porque, né, não adianta nada ter as melhores regras e os equipamentos mais seguros do mundo se quem opera não for treinado para usar tudo isso direito. E o treinamento para o pessoal que mexe com rochas ornamentais não é qualquer cursinho, não. É um programa bem estruturado. Olha só, são 36 horas no total, tudo dividido em módulos. O primeiro, com 16 horas, é todo sobre saúde, segurança, prevenção. O segundo, mais curto, de 4 horas, é para estudar a fundo a própria legislação. E o terceiro, com mais 16 horas, é mão na massa, é prática de operação mesmo, para desenvolver a habilidade de mover aquelas cargas gigantes com total segurança. Bom, chegamos na reta final. Agora, para fechar, vamos juntar tudo que a gente viu e resumir a NR11 nos seus pilares principais. A segurança em ação, na prática. Então, no fim das contas, a NR11 inteira se apoia em 4 grandes pilares. Primeiro, inspeção, ou seja, está sempre de olho nos equipamentos. Segundo, treinamento, capacitar a galera sempre. Terceiro, organização. O lugar de trabalho tem que ser arrumado, com regras claras de circulação. E quarto, cuidado, respeitar os limites do corpo e proteger as pessoas. São esses 4 pontos juntos que tiram a segurança do papel e a trazem para o dia a dia. E com isso, a gente fecha a nossa análise. Fica claro que a norma dá o caminho, né? Ela é o mapa. Mas construir um ambiente de trabalho que seja seguro de verdade, isso é uma tarefa de todo mundo, uma responsabilidade coletiva. E tudo começa quando a gente entende bem essas regras. Por isso, a pergunta que fica é essa: como cada um pode pegar esse conhecimento e transformar em atitude, em ação, lá no dia a dia?